Tem reforço chegando no Fluminense muito próximo de ser anunciado oficialmente. A gente também tem algumas informações sobre a partida de quinta-feira contra o Criciúma, uma partida essencial para o Fluminense tentar melhorar a sua situação no Campeonato Brasileiro. O Fluminense pode ter um retorno muito importante nessa partida. Além disso, ex-jogador do Fluminense anuncia sua aposentadoria precoce dos gramados. E a gente tem uma informação sobre média de público no Brasileirão. Será que o Fluminense está bem nesse quesito? Vai falar bastante sobre isso nesse vídeo. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e depois da vinheta vamos falar de Fluminense. Desde a chegada do treinador Mano Menezes, a gente conseguiu voltar a pontuar, fizemos um pontinho contra o Internacional, mas no último jogo contra o Fortaleza, o Fluminense novamente atuou muito mal na partida e voltou a perder. A gente é o único clube do Campeonato Brasileiro que ainda não chegou nos 2 dígitos de pontuação. Estamos estacionados nos 7 pontos na lanterna da competição. E a partida contra o Criciúma, que é um time que também briga contra a degola, é muito importante para o Fluminense, né? Além de vencer o jogo e pontuar, claro, a gente impede o Criciúma de pontuar também. Para isso, a gente tem algumas informações dessa partida. E a primeira delas não é muito animadora, porque o árbitro que foi definido para esse jogo é um velho conhecido da torcida do Fluminense, é um nome que não agrada a maior parte dos tricolores. Anderson Daronco irá comandar a partida entre Criciúma e Fluminense nessa quinta-feira lá no Heriberto Rios. Eu tenho aqui o histórico do Anderson Daronco contra o Fluminense, né? Dá para falar que é contra o Fluminense, porque o Fluminense tem um histórico bem ruim com esse árbitro. Ele até agora já apitou 40 jogos do Fluminense, né? Um árbitro muito experiente, muito conhecido, dos quais o Fluminense venceu 14 vezes, teve 11 empates e 15 derrotas, um aproveitamento de 44,17%, aproveitamento bem ruim, né? Bem fraco, com o Anderson Daronco. O VAR já foi utilizado 15 vezes com ele no comando, sendo 7 vezes a favor e 8 vezes contra. O último jogo que o Daronco apitou do Fluminense foi justamente nesse Campeonato Brasileiro, aquela partida ainda no comando do Fernando Diniz, que a gente venceu o São Paulo. Venceu não, perdão, quem me dera, né? Que a gente perdeu para o São Paulo por 2-1, partida que chamou muito atenção por conta da briga entre Fernando Diniz e Luciano, né? Após o Manuel sentir ali uma lesão, o Luciano não fez o fair play, o Diniz brigou com ele, e aí o Luciano tomou amarelo, o Diniz foi expulso, enfim. Esse jogo aí foi comandado pelo Anderson Daronco, ele foi o árbitro da partida. Então eu quero saber de você, tricolor, saber que o Daronco vai apitar esse jogo te assusta? Deixa o seu comentário aqui embaixo. A gente tem uma informação sobre um possível retorno para essa partida. A gente já tinha comentado ontem aqui no canal que o Diogo Barbosa e o André, que estavam suspensos contra o Fortaleza, cumpriram essa suspensão e estarão à disposição do técnico Mano Menezes na partida dessa quinta-feira. Mas existe uma grande dúvida no Fluminense, que é a situação do Marcelo. O Marcelo sentiu lesão, né? Acabou não atuando no último jogo e tem a possibilidade de atuar na partida de quinta-feira. Essa informação para a gente é o jornalista Vitor Lessa, e ele diz que o Marcelo segue como dúvida para esse jogo e que os treinos dessa terça-feira e dessa quarta-feira serão essenciais para definir a utilização ou não do jogador nessa partida, né? O Marcelo acaba sendo uma peça essencial. A gente no último jogo não tinha nem ele nem o Diogo Barbosa, o Mano Menezes optou pelo Guga improvisado na esquerda, algo que não me agradou, que eu não gostei. O esquerdinho acabou entrando no segundo tempo, ganhando ali alguns minutos. Mas para essa partida de quinta tem o Diogo Barbosa de volta, só que assim, isso não é uma coisa que me conforta não. Eu não gosto nem um pouco do futebol do Diogo Barbosa, acho o lateral esquerdo muito fraco. Então ter o Marcelo ali no setor, eu acho melhor, né? Claro, tem a informação que a Central trouxe aqui de que o Mano Menezes não pretende utilizar o Marcelo como lateral esquerdo. A gente tem que ver como é que vai se desenvolver isso. A janela está muito próxima de abrir, o Fluminense pode ir ao mercado buscar um jogador ali no setor. A nossa apuração dá conta de que o Mano Menezes pretende utilizar o Marcelo com mais liberdade do meio para frente. Eu espero que a gente contrate alguém, porque aturar o Diogo Barbosa no setor vai ser bastante complicado. Então, o Vitor Lessa traz para a gente de que os treinos dessa terça-feira e dessa quarta serão essenciais para definir a utilização ou não de Marcelo nessa partida contra o Criciúma.
E tem ex-jogador do Fluminense anunciando aposentadoria muito precoce. A gente vai comentar sobre isso nesse vídeo, mas eu vou rapidamente lembrar você, tá ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse link você fica por dentro de tudo que está acontecendo com o Fluminense na palma da sua mão. Para conseguir ter acesso a isso é muito simples, tá? Você corre no comentário fixado, você vai clicar no link, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central, você vai apertar no botão seguir. E aí você vai estar fazendo parte do nosso canal, vai estar recebendo tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Então eu tô te esperando por lá. Beleza? Quem traz essa informação pra gente é o GE e fala sobre o meia Matheus Cassini. Lembra dele? Pois é, o Matheus Cassini anunciou a sua aposentadoria de maneira muito precoce aos 28 anos. Para quem não lembra do Matheus Cassini, ele é um jogador que teve uma passagem pelo Fluminense em 2020, chegando para a equipe sub-23 tricolor, né? Ele tinha no seu currículo uma Copa São Paulo de 2015 pelo Corinthians, onde ele foi um destaque muito grande, o Corinthians foi campeão daquele torneio. Depois ele foi vendido ao Palermo da Itália, mas nunca conseguiu se firmar e rodou por várias equipes lá da Europa, até chegar aqui no Fluminense em 2020. O Fluminense faz essa aposta nele, na época para o projeto Sub-23, acreditando, né, que ele poderia ter uma explosão, digamos assim, tardia, poderia dar frutos para o Fluminense. Acabou que não aconteceu e agora, aos 28 anos, o jogador anuncia a sua aposentadoria, né? Na época, ele foi uma das contratações que me incomodou bastante, porque quando criou-se o projeto Sub-23, o papo que rolava é que não iriam contratar jogadores para essa categoria, né? Que ela existia para você dar rodagem, dar minutagem para os moleques de Xerém que estouravam os 20 anos, mas ainda não tinham nível e chances na equipe principal do Fluminense. E foram feitas, né, diversas contratações, o Matheus Cassini foi uma delas e acabou não dando nenhum fruto, né? Nenhum dos jogadores que chegou para o Sub-20 do Fluminense, Sub-23, perdão, do Fluminense, acabou dando frutos. É o caso do Matheus Cassini também, que aos 28 anos anuncia a sua aposentadoria dos gramados. Vamos falar de média de público? Pois é, gente, quem acompanha as redes sociais já deve estar cansado de ver páginas ditas isentas de futebol querendo, né, provocar a torcida do Fluminense, que sempre cai na pilha, né? A gente tem que fazer esse meia-culpa aqui, a torcida do Fluminense sempre cai na pilha, então dá engajamento, eles continuam. Falando da média de público do Fluminense, falando que a torcida do Fluminense não vai ao estádio, não lota ao Maracanã, etc e tal. Mas na prática, gente, na prática, você olhando os números, isso se traduz? O Fluminense realmente não tem uma média de público alta no Brasileirão? Não, né, gente? Não. A página Futebol em Números, que é especialista em estatísticas no futebol, fez um levantamento da média de público no Brasileirão de 2024. O Fluminense aparece em oitavo nessa lista, com uma média de público de 26.863 pessoas por jogo. Vale lembrar, no último jogo contra o Internacional, tinha mais de 40 mil tricolores no Maracanã, mesmo com o time afundado na lanterna, mesmo com o time há muito tempo sem vencer. O Fluminense, então, está em oitavo lugar nessa lista de média de público, com mais de 26 mil pessoas por jogo. E vale salientar, né? O Fluminense está à frente, por exemplo, do Vasco da Gama, que é a 12ª maior média do campeonato, com apenas 19.414 presentes por jogo, e do Botafogo do Rio de Janeiro também, por exemplo, que está brigando pelo título do Brasileirão, que é a 14ª média, com 17.438 presentes no estádio. Então, tricolor, pare de cair na pilha dessas páginas aí que querem engajamento, que querem provocar. A média do Fluminense é boa, não é ruim. Pode ser maior? Claro que pode ser maior. A torcida do Fluminense precisa, nesse momento, quem tiver condições, quem tiver ânimo, quem tiver saúde, abraçar, não vou dizer abraçar o time, mas ir ao Maracanã, lotar o estádio pra gente tirar no braço, entendeu? Tirar o time dessa situação no braço, na marra. Porque se depender, se não tiver o apoio da torcida, vai ficar muito difícil. A gente vê o time em campo, é uma coisa horrível. Eu entendo o tricolor que tá desanimado, que não tem vontade de ir pro estádio, que realmente tá muito ruim. Mas a gente precisa, nesse momento, tentar tirar o Fluminense da degola na marra. Então, torcedor do Fluminense, vamos cada vez mais lotar o Maracanã, né? Os estádios pelo Brasil, né? Nossa parte, mas principalmente o Maracanã, para empurrar o Fluminense de volta ao caminho das vitórias. Em reforço chegando no Fluminense, o jogador desembarca no Rio de Janeiro para assinar com o tricolor. A gente vai falar bastante disso
Mas antes eu vou rapidinho aproveitar para dar uma moral para quem tá sempre aqui ligado na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que tá aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa um comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Assis de Minasul, Goiás, pro João Bosco de Caturité, na Paraíba, pro Delmiro Gil de Minasul, Goiás, pro Vander Lúcio de Governador Valadares, Minas Gerais, e pro Wellington Melo, lá de Belfor Roxo, aqui no Rio de Janeiro. Um abração pra galera ligada na Central. O convite, claro, né? Você que tá aí nos assistindo, quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome? Deixa um comentário aqui embaixo, falando o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessa informação. Quem traz pra gente é o GE, de que o Nonato desembarcou no Rio de Janeiro na noite dessa segunda-feira e é aguardado hoje, terça-feira, no CT Carlos Castilho para realizar exames médicos e assinar o contrato. O Nonato é a segunda contratação do Fluminense nessa janela. O Fluminense já fechou com o Thiago Silva também. Tá chegando vindo do Santos, né? O Fluminense acerta com o Nonato um empréstimo até o final de 2025 com uma opção de compra ao final do vínculo. O Fluminense não pagou nada ao Santos para liberar o jogador. E vai ter o Nonato retornando para cá após a passagem que ele teve em 2022, né? Teve uma passagem até interessante. Eu acho que o pessoal dá uma exagerada no nível da qualidade da passagem do Nonato, né? Ele teve um período ali de 2 meses que ele foi titular até ele sair do Fluminense, né? Recebeu a proposta do Ludogorets da Bélgica, largou o Fluminense ali em meio à semifinal da Copa do Brasil. A gente ficou um pouco perdido, mas depois o Diniz conseguiu acertar o time com Martinelli e Iago Felipe e a gente voltou a vencer. Mas claro, até aí a Copa do Brasil já tinha ido para o brejo. Mas essa foi a passagem do Nonato em 2022. Ele foi para a Bulgária, perdão, né? Voltou para o Brasil, para o Santos, e por lá não conseguiu se firmar. O Santos caiu para a Série B, ele já estava no elenco. E agora, nessa Série B, o Nonato não tem sido utilizado, né? Não tem sido nem relacionado pelo Santos para as partidas. Então ele já está um tempinho sem atuar. E agora chega ao campeão da América, né? Ele ganha como brinde isso, de chegar ao campeão da América. É uma contratação, gente, que não me agrada nem um pouco, tá? Como eu disse, Nonato de 2022 ele já não me empolgava tanto. Acabei de dissertar aqui sobre isso. Em 2024, meu Deus do céu, né? Ainda mais com um contrato até o final de 2025. Quero crer que eu vou estar errado, né? Que eu vou estar errado e o Nonato vai chegar, vai resolver o meio-campo do Fluminense, vai jogar muita bola. Mas eu não consigo acreditar nisso, tá? Eu acho uma contratação preguiçosa, uma contratação equivocada. E é isso, aí a gente tem que rezar pelo milagre, pelo imponderável, que é o Nonato virar o, sei lá, o Lothar Matthaus no meio-campo, virar o Pirlo, virar o Gattuso no meio-campo do Fluminense. O que eu acho muito improvável, tá? Mas ele chega, então, chegou ontem à noite aqui no Rio, está sendo esperado hoje, terça-feira, no CT Carlos Castilho, para fazer esses exames e assinar o contrato. Então, seu anúncio oficial como jogador do Fluminense deve ocorrer hoje, no máximo amanhã. E ele vai ser inscrito, assim como o Thiago Silva, no dia 11 e vai ficar à disposição para a próxima partida depois do Criciúma, perdão. A gente falou ontem aqui, né, que o Thiago Silva, por exemplo, ele pode ser inscrito amanhã, a janela abre amanhã. Ele pode ser inscrito amanhã, mas a CBF não libera a participação dele nessa rodada. Por quê? Porque o campeonato, a rodada do Brasileirão, ela começa já amanhã. Então seria injusto, né, com os times que jogam quarta-feira, não poderem utilizar os seus reforços, porque você inscreve o jogador e aí ele só pode jogar 24 horas depois. O Thiago Silva daria tempo. Mas aí como seria injusto, não teria essa isonomia, né? O time que jogar quarta-feira não poderia inscrever os seus reforços a tempo. Aí a CBF decidiu que ninguém vai estar liberado para essa rodada, somente para a próxima. Como o Fluminense tem um jogo no final de semana contra o Atlético Paranaense que foi adiado, a próxima partida é contra o Cuiabá, marcada para o dia 21 de julho. Só que a gente trouxe aqui também, ontem, que o Fluminense quer o adiamento dessa partida. O Fluminense vai chegar a 3 jogos consecutivos fora de casa, né? Fortaleza na última rodada, Criciúma quinta-feira agora, depois o Cuiabá. Pelo regulamento da CBF, o clube tem direito a pedir o adiamento da partida nesse cenário. Só que tem a possibilidade, claro, da CBF recusar esse pedido, já que Grêmio, Inter e Juventude têm partidas adiadas por conta da tragédia no Rio Grande do Sul e podem acabar precisando fazer 3 jogos seguidos fora de casa por uma questão de calendário. E aí a CBF, então, poderia recusar o pedido do Fluminense para não abrir essa jurisprudência. E aí vai ficar adiamento atrás de adiamento no campeonato lá por parte de todo mundo e aí causaria uma grande bagunça, tá? Então, os dois vão ser inscritos ali amanhã ou quinta, dia 11, e na próxima partida do Fluminense, que pode ser contra o Cuiabá ou apenas lá contra o Palmeiras mais na frente,
eles vão estar disponíveis para estrear pelo Tricolor, né? Reestrear pelo Tricolor. Quem também pode ser inscrito é o atacante Luan Brito, que retornou de empréstimo junto ao Porto. A gente falou um pouco dele sobre aqui nas últimas semanas. Ele estava emprestado ao Porto, tinha uma opção de compra, o Porto acabou não comprando o jogador, ele não conseguiu se firmar por lá, está de volta ao Fluminense, pode ser inscrito e pode virar uma opção para o técnico Mano Menezes. Não sei se vai, tá? O Ambrito nunca teve oportunidade no principal do Fluminense, nunca foi muito cogitado, mas é um atacante de um perfil diferente do que o Fluminense tem, um atacante mais alto, mais forte, bom na bola aérea. A gente vive um momento de escassez com o Germancano muito mal, John Kennedy muito mal. Então, quem sabe, né, o Mano Menezes não utiliza o Luan Brito aí, não dá uma oportunidade pro garoto e a gente consegue encontrar esse reforço caseiro no elenco do Fluminense, né? Eu quero saber de você. Nonato, te agrada, te empolga? Você acha que é um bom reforço pelo Fluminense? Deixe seu comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço aos seus tricolores. Tamo junto.